Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar esses dois livros publicados pela editora Benedictus. O primeiro é o Canto Gregoriano, Teoria e Prática na Liturgia, do professor Cleiton Júnior Dias, e o segundo, A Teologia do Canto Gregoriano, o Canto Próprio da Liturgia Romana, do padre Breno Cury. São duas obras que integram a coleção Música Sacra da editora Benedictus. Então agradeço muito a editora Benedictus por ter me enviado esses dois livros, né, que eu certamente irei ler com atenção e fazer mais análises ainda aqui no canal. E eu particularmente gosto muito do canto gregoriano, né? Basicamente, a história da minha família está vinculada à formação da diocese de Montes Claros, né, da minha cidade. A primeira capela, a primeira coisa de igreja católica construída foi feita pelo meu antepassado de 10ª geração, que construiu uma primeira capela na fazenda Montes Claros, né, que era propriedade dele. Depois um tio, nono avô de geração, né, ele construiu a capela que é a atual igreja matriz. E depois ainda tem um avô de 6ª geração, que foi um padre liberal e que teve 9 filhos. Então, assim, a história da minha família está vinculada à formação da Igreja Católica, né? O primeiro vigário da cidade, que era o meu antepassado, e também a própria formação da diocese, tendo aí a formação da diocese a partir da diocese de Diamantina, que se desmembrou e formou a diocese de Montes Claros, né? O bispo de Diamantina era muito amigo de pessoas da minha família, da minha árvore genealógica, e que tinha esse vínculo e que solicitou a esse bispo para que ele pudesse criar uma diocese própria. E aí acabou colocando Montes Claros como sendo o centro dessa nova diocese, e formou a diocese solicitando ao Papa São Pio X. Então a formação da própria diocese como instituição se deu também muito em relação dessa relação das elites, na qual incluía o Antônio Gonçalves Chaves e o padre Augusto, né? São parentes dentro da minha árvore genealógica, que atuaram junto com as elites locais para conseguir formar a diocese junto ao bispo, né, de Diamantina. E tendo essa formação da diocese, minha família sempre foi católica, tiveram várias atividades, muitas pessoas que atuaram basicamente dentro da igreja. Minha avó, por exemplo, era do apostolado da oração, meu avô foi da Folia de Reis, meu pai já atuou como acólito, minha mãe do apostolado da oração. Então a família de quase 300 anos na região, inseridas na Igreja Católica. E na minha geração, especialmente eu e meu irmão, nós começamos a nos distanciar da fé católica, né? Especialmente na década de 90, início do século XXI, ali houve um distanciamento. E meio que eu me tornei agnóstico durante um certo tempo da minha vida, né? Me distanciando da igreja. E muito por conta do próprio rito da missa nova, chamada por alguns de missa nova, né? A missa no rito ordinário. Eu não gostava das músicas. As músicas era uma das coisas que mais me afastava da missa, né? E especialmente as músicas com violão, mal cantadas, etc., né? Com todo respeito a quem usa violão e usa instrumentos modernos, novos, né? Até muitos parentes, amigos que fazem parte dos ministérios que tocam instrumentos, etc. Mas eu particularmente não gosto desse estilo de música, que muitos tocavam até bateria, etc., né? E eu ficava pensando, mas quando é que a igreja perdeu aquela música antiga, né, em latim, que é tão bonita? Por que não existe isso mais nas paróquias? Então passei a minha infância, adolescência, indo em missas, basicamente sem música gregoriana, né, com música modernas, basicamente em português, né, e com instrumentos novos. Até que eu assisti o filme da Paixão de Cristo no cinema, fiquei encantado com o uso do latim e comecei a fazer os meus primeiros estudos sobre o latim e começar a buscar mais sobre essa língua, né? E aí descobri o prazer de estudar o latim desde aquela época. Aqui no canal nós temos vários vídeos ensinando o latim. Depois, se você não conhece ainda, pode procurar a nossa playlist do curso de latim. Então eu comecei a estudar o latim e através disso eu conheci o canto gregoriano. Ali a internet no início do século XXI era ainda muito precária, né? Então eu procurava se tinha algum site que tinha música, não existia nem o Google para poder pesquisar ainda.
Até que o site do Vaticano, especialmente quando o Papa Bento XVI assumiu, colocou uma página onde tinha músicas gregorianas. E foi a primeira vez que eu escutei músicas completas, porque até então eu tinha escutado músicas, trechos em filmes, né, alguma coisa assim distante na televisão, mas nunca algo completo e propriamente assim da música gregoriana. E aí, nesse site do Vaticano, eu ficava horas só escutando as músicas que estavam lá e cantava, etc., né? E pensava, né, por que a igreja abandonou isso? Por que não está nas paróquias? Pelo menos na minha cidade não tinha canto gregoriano. Para você ter uma ideia, durante todo esse tempo, da minha infância até mais ou menos 2016, mais ou menos, eu nunca tinha escutado música gregoriana dentro da igreja, né? Então veja como é a situação. E aí eu comecei a gostar de escutar essas músicas lá do site do Vaticano. Aí depois surgiu o YouTube, né? E aí começaram a colocar as primeiras músicas e eu fui sempre acompanhando e gostando muito, né? Em 2012, um grupo de fiéis católicos fizeram um abaixo-assinado junto ao arcebispo de Montes Claros, Dom José Alberto, que concedeu a possibilidade de se realizar a missa tridentina. E aí a cidade ganhou com a missa tridentina, né, junto com o padre Henrique Munaz. O padre Henrique é um santo, né, está aí em vias de pesquisar sobre ser canonizado através de um requerimento das irmãs do Carmelo. Mas enfim, o padre Henrique foi o primeiro padre que reinstaurou a missa tridentina. E ele é justamente o padre que era muito amigo dos meus pais, celebrou o casamento deles, né? E meu pai foi acólito dele, teve um contato muito próximo aí. Enfim, eu decidi então procurar a missa tridentina, e aí comecei a frequentar a missa tridentina em 2016, depois de um processo de agnóstico, né, na vida, e o retorno para a igreja a partir de 2012, 2013 em diante. Em 2016 eu conheci então a missa tridentina, e aí tive de fato contato direto com o canto gregoriano. E tendo contato com o canto gregoriano, uma vez em um certo grupo eu cantei uma música, né, mandei o áudio, e as pessoas me convidaram para cantar na missa tridentina. E aí eu comecei a minha jornada musical, por assim dizer, né, cantando na missa tridentina, sempre quando possível, tendo a minha contribuição para a igreja, né, dentro do possível. Depois foi criado o coro da Arquidiocese de Montes Claros, né, com o padre Valdeli. Também participei ali do coro da Arquidiocese, especialmente no ano passado. E o mais recente, que é o coro diretamente da catedral, né, atualmente com o padre Mateus. Então começou a ter uma atividade de retorno ao canto gregoriano, à música sacra cantada em coro. Então isso me anima muito, né, me deixa muito feliz, porque eu percebo que é algo benéfico e algo próprio da igreja, que não deveria ter sido jamais negligenciado, jamais deixado de lado. E aí vários padres, agora com acesso à internet, eu até entendo, porque anteriormente era um pouco complicado instruir as pessoas sobre o canto gregoriano, por falta de referências, né, e por falta de material, era mais difícil ter contato com materiais assim, porque não existia propriamente a internet, né? Então as pessoas se apegavam às músicas que eram dadas ali, né, as músicas mais conhecidas, né? E aí agora, com o canto gregoriano inserido nas igrejas, né, nas várias paróquias, os vários papas foram sempre ressaltando essa importância. Até o Papa Francisco sempre deixaram claro que a música própria da liturgia é a música do canto gregoriano. Isso tem florescido, tem ampliado, né, dentro da possibilidade de cada paróquia, de cada realidade própria, né? Isso tem ampliado. Já temos então na cidade 2 corais aí propriamente que são muito bons, são pessoas dedicadas, que têm muita fé, que fazem ali todo o esforço para que a música gregoriana e também a música sacra seja apresentada em corais da melhor forma possível, né? E aí, nisso o padre Valdeli falava bastante do Cleiton, do professor Cleiton, como referência, o padre Mateus também falando sobre
para o professor Clayton como referência, que deveria se estudar as obras que ele escreveu, etc., né? E aí, então, a editora Benedictus me presenteou com esses 2 livros aqui, que são livros de base para quem vai estudar o canto gregoriano. O professor Clayton é um dos que está à frente desse reavivamento do canto gregoriano, da música sacra nas igrejas, né? Então, quanto mais as pessoas procuram se desenvolver, né, procuram ter uma técnica na música sacra, vão procurar materiais. E felizmente aqui o professor Clayton e o padre Breno estão nesse empenho, né, de desenvolver obras para que os outros que vão utilizar nas paróquias, né, nas missas, podem então colher esse material e se aprofundar e também desenvolver tudo isso para a maior glória de Deus, né? E eu fico muito feliz com esse envio, né? Ainda não li, porque é recentemente que eu recebi as obras, mas eu já pude fazer uma leitura inspecional aqui do material. Tem muitas informações históricas, conceitos importantíssimos para quem quer entender a própria música, né, gregoriana, a notação, coisas técnicas propriamente, aspectos históricos. Então é um guia importantíssimo, né? E aí vem o padre Breno e contextualiza dentro do âmbito da teologia, fazendo várias citações teológicas e vários documentos, etc. Então, basicamente 2 obras que vão te introduzir. Nós estamos ainda carentes de obras relacionadas ao canto gregoriano, ainda é necessário ter mais publicações, ser feito novos materiais, né? E com o passar do tempo nós vamos conseguir atingir bons objetivos, né? Tudo isso para que a igreja tenha a música mais adequada, que não é distante do Concílio Vaticano II. É importante sempre dizer isso, né? Porque as pessoas tendem a pensar, né? A missa tridentina, canto gregoriano, isso tudo é antes do Concílio Vaticano II. Mas o próprio Concílio Vaticano II, no documento, né, propriamente dito, diz que a própria música que tem que ser priorizada nas paróquias é o canto gregoriano, assim como o latim deveria ser a língua corrente da missa, né? Mas ocorreu uma série de mudanças, né, coisas próprias após o Concílio Vaticano II, que nas missas e nos ritos deixou-se o latim e também acabou deixando-se o canto gregoriano, infelizmente. Mas agora há esse retorno. Da mesma forma como houve o retorno no século XIX. No século XIX, vários monges beneditinos, especialmente na França, se empenharam para que tivesse um reavivamento do canto gregoriano, através aí de publicações de materiais, né, as próprias obras que tem ali, as músicas que nós podemos cantar, vem aí desse período do século XIX, desse reavivamento. E agora, usando a tecnologia, usando os contatos que é possível através da internet, através dos meios tecnológicos, as pessoas vão compreender melhor e se tornarem mais técnicas em relação ao canto gregoriano. Então nós temos acesso a várias músicas pela internet, nós temos aulas pela internet também, e materiais como esses aqui, que é importante que você adquira, mesmo que você não cante música gregoriana, mas que você, sendo católico e aprecia, você escuta músicas na internet, entender o contexto, entender a técnica, tudo isso é importantíssimo. E também o fundamento teológico, que vai te dar essa base para fortalecer a fé. Então são obras aqui fundamentais, né? Essas obras abrem as portas para que outras pessoas possam estudar o canto gregoriano, para que padres também possam verificar o exemplo dessas pessoas, né, de um leigo, de um padre que buscam implantar e melhorar e desenvolver o canto gregoriano, sempre obedecendo às normas da igreja, a hierarquia, fazendo tudo da melhor forma possível para a glória de Deus, para que nossas missas sejam cada vez mais belas e que os fiéis se sentem beneficiados. E que não aconteça como aconteceu comigo, que me sentia afastado da igreja em virtude das músicas, né, especialmente. Era uma das coisas que me afastava, como eu já mencionei. E agora com a música gregoriana, certamente me cativa cada vez mais. Cada vez que eu escuto uma música ou que eu canto uma música, reaviva a minha fé, me torna mais católico, mais
direcionado a seguir a Cristo da melhor forma possível. Então esses dois livros, né, eu ainda não li por completo, né, porque eu recebi há pouco tempo, mas irei ler e me aprofundar neles e certamente irei fazer outros vídeos, comentar alguma parte do conteúdo dessas obras que são tão importantes. Então eu deixo o link para que vocês possam adquirir, e ao adquirir o livro vocês vão fortalecer o trabalho aqui do professor Clayton e do padre Breno, para que eles possam desenvolver suas atividades. Então, através da compra do livro, você estará beneficiando não só esses autores e a própria editora, que também é boa, mas você estará beneficiando esse movimento de fazer com que o canto gregoriano se torne cada vez mais sólido no Brasil. Então, é altamente recomendado. O link está na descrição. Adquiram essas obras aí para que vocês possam se instruir sobre o canto gregoriano e ajudar aí nessa retomada dessa música tão belíssima, né, e tão sagrada. É isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.